Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a toda a igreja do Senhor, a gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando e derramando grandes vitórias sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Estamos hoje aqui para passar uma lição breve, uma lição rápida da nossa escola bíblica, né, nossos estudos que a gente está fazendo aqui na página da igreja, na página do Facebook, né, para as pessoas aí que quiserem compartilhar, abençoar vidas. Seja um canal de bênção na vida das pessoas, leve a palavra do Senhor. Estamos falando sobre o avivamento espiritual dentro da palavra do Senhor. E passamos aí, semana passada, a nossa primeira lição, que falou sobre o avivamento espiritual. Falemos a respeito do avivamento como princípio arrependimento. Né? Tem muitos aí que pensam que avivamento é você saltar, você pular, enquanto não. O avivamento também vem sobre nossas vidas, sobre um povo que clama, que se humilha na presença do Senhor. Deus abençoe a todos desde já, em nome do Senhor Jesus. Hoje entraremos na nossa segunda lição da escola bíblica, no estudo, e vamos falar aí a respeito do avivamento no Antigo Testamento. Então serão 13 lições que vão edificar nossa vida cristã, nosso testemunho. Isso vai nos edificar. Você que tem dúvida a respeito do avivamento, né, não perca nenhuma lição. Vamos estar juntos aí para podermos sempre estar atualizados e edificados por esta palavra que é pura, que é verdadeira e que não falha. Aleluia. Glórias a Deus. Então vamos falar sobre o avivamento do Antigo Testamento, avivamento no Novo Testamento. Vamos falar sobre o ministério avivado de Jesus. Enfim, vai ser muitos assuntos concernentes ao avivamento. Amém? Você que tem a tua Bíblia Sagrada, acompanhe conosco lá. Livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 ao 33. Então a lição de hoje vamos falar sobre o avivamento no Antigo Testamento, amados irmãos. Êxodo 34, versículo 10, a parte A do texto diz assim: Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Aleluia. A verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde o seu povo com muito avivamento, com respostas e orações e súplicas. Então, o avivamento de Deus é isso. Muitas das vezes, o Senhor se manifesta sobre lágrimas. Deus se manifesta através de súplica na presença dele. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Então, quando o povo clama, quando o povo se dobra na presença de Deus, se humilha, Deus responde, e isso também é sinal de avivamento espiritual. Crônicas 34, 29 e 33, você que tem a Bíblia Sagrada, acompanhe comigo um texto maravilhoso da palavra do Senhor Jesus, que diz assim: Então o rei convocou, ajuntou todos os anciões de Judá, Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs o rei em pé ao seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração
e toda a sua alma, cumprindo a palavra do concerto que está escrito naquele livro, e fez estar em pé a todo quanto se achar em Jerusalém e a Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus dos seus pais. E Josias tirou todos a abominação de toda a tua terra, e eram os filhos de Israel. E a todos quantos se acharam Israel obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias, não se desviarem de após o Senhor Deus e aos seus pais. Então vamos estar decorrendo de um texto da palavra do Senhor. Estamos falando sobre o avivamento no Antigo Testamento. E muitos dos avivamentos, como nós falamos aqui, eles são concertos entre Deus e o povo. Isso faz a questão e pertence ao avivamento direcionado por Deus. Então vamos estar entendendo da palavra do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, que houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que confrontaria a ira de Deus. Então você percebe que o que Deus tinha escolhido Israel, Deus tinha um propósito grande na vida de Israel, mas por muitas vezes Israel, eles virou as costas contra Deus. Ele deixou Deus de lado e fez as suas próprias vontades, como diz aqui o comentarista. Eles provocaram a ira de Deus. E isso, por muitas vezes, Israel, ele voltou ao arrependimento, para que o Senhor pudesse alcançar eles com misericórdia, alcançar eles com graça. Então, avivamento em nossas vidas, muitas das vezes, para que nós possamos entender, muitas das vezes, avivamento é arrependimento da nossa alma. Avivamento é voltar lá atrás e fazer um concerto com Deus, para que a nossa vida espiritual seja uma vida sadia. Amados irmãos, a gente conhece pessoas que são usadas, têm dom de profecia, dom da palavra, mas às vezes não se dão com os parentes, não se dão com seus vizinhos, pessoas que têm mágoa no coração. Você acha que uma pessoa dessa tem um avivamento pleno de Deus no coração? Não. Primeiro tem que consertar o altar de Deus. É isso que o Senhor quer. Um conserto do altar, para que o Senhor possa nos usar com pureza, com graça, com vitória e Deus ser glorificado. Aleluia. Então, e a consequente punição das nações quando essa situação parecia não ter saída. Um homem ou uma mulher de fé levante-se de maneira humildemente e quebrantada, buscando a Deus e confessando os seus pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e envia do céu o avivamento. Então você vê que várias vezes o clamor muda toda uma situação, muda todo um contexto da história. É isso que é um avivamento, é um preceito do avivamento em nós. A oração, o quebrantamento, muitas das vezes eu reconhecer meu pecado, muitas das vezes eu reconhecer a minha falha, reconhecer minha fraqueza, para que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor venha estender tuas mãos sobre nós para nos dar vitória, em nome de Jesus. Então, o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com o povo sofreu com a tirania de Faraó, que não tinha história dos benefícios. Os judeus receberam a parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus chamou para libertar o povo do Egito. Então você vai perceber, durante todo o contexto
do Antigo Testamento, que Deus por várias vezes se manifestou em forma de avivamento para o povo. Quando Deus estava se manifestando sobre essa sarça Moisés, era Deus manifestando o avivamento. Era Deus mostrando que ele estava ali para falar e fazer uma chamada na vida de Moisés. Então Deus, ele age, Deus de várias maneiras, de várias formas, em todo um contexto histórico Deus age. Uma coisa é certa, amados irmãos, às vezes as pessoas querem grandes movimentos, as pessoas querem grandes movimentos que aconteçam, aleluia, mas às vezes Deus se manifesta nas mínimas coisas para demonstrar que Ele é Deus. Naquela sarça Deus se manifestou e Deus falou para Moisés: eu sou Deus, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Deus se manifestou. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade ao povo rebelde, a apostasia, desprezo pelo sagrado templo e sacerdote no Eli. Então você vê que Deus, no tempo de Samuel, Deus também se manifesta da mesma maneira. Deus se manifesta mostrando a glória, mostrando o seu poder, mostrando que Deus estava no controle de toda a situação. Olha que a palavra de Samuel 3, 13, 14, 20 e 21. Então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Resultado: a arca foi tomada e ali e os filhos de Eli, servos sacerdotes, foram mortos. E ao saber que grande foi a tragédia dos seus filhos, a arca foi tomada. Então você vai perceber que o que trazia avivamento para o povo era a arca do concerto, a arca da aliança que estava ali. Essa arca foi tomada, ela foi tirada, e depois de um tempo você vê a arca retomando novamente para o povo. Retomando novamente. Aleluia. O que eu vejo hoje, amados irmãos, há muitas pessoas que estão perdendo a essência, a presença de Deus nas suas vidas. O inimigo tem tentado e tem conseguido confrontar pessoas, confrontar vidas, e tem tomado a presença de Deus, a arca de Deus, do coração de muitas pessoas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que deu uma grande vitória em 1 Samuel 7,10. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Então você vê que através da humilhação sempre vamos obter vitórias da parte de Deus. É dentro da humilhação que Deus vai agir, que Deus vai operar, que Deus vai manifestar a sua glória. É dentro da humilhação. O contexto pode ser um contexto dificultoso, mas dentro da humilhação obteremos vitórias da parte do Senhor. Aleluia. Então o avivamento no tempo de Josias, depois do reinado de Ezequiel, rei de Judá, Manassés, filho, corrompeu-se, caiu à idolatria, e no culto aos demônios ergueu altares na sua pátria, na casa do Senhor, e fez passar seus filhos pelo fogo e usou a pátria ocultis. Então você vê que ao tempo agora de Josias, olha o que aconteceu. O rei de Ezequias, que foi o rei de Judá, ele faz totalmente contra o agir de Deus. Acende a ira de Deus dentro das suas idolatrias, dentro dos seus cultos pagões. Aí mais uma vez o povo precisa entender que é dentro da oração que Deus entra com restituição. Então sabe como nós como igreja vamos vencer? É dentro da oração, é dentro da busca, é dentro do clamor que nós vamos vencer as dificuldades, vencer as aflições, vencer as batalhas que têm vindo em nosso favor. A igreja precisa aprender verdades dentro da palavra do Senhor,
que é quando voltamos ao arrependimento, quando voltamos para o conserto com Deus. Esse sim é o verdadeiro arrependimento, o avivamento dado pelo Senhor. Aleluia! Então o avivamento, meus queridos irmãos, a maioria dos avivamentos do Antigo Testamento era isso. Era o povo reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus atos e voltar para a presença de Deus. Arrepender-se na presença de Deus. O chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro, rei. Quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava, apenas, apesar do templo estar reconstruindo os muros da cidade, estavam fundidos e as suas portas queimadas a fogo, lá em Neemias capítulo 1, versículo 3. Você vai ver essa descrição. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Então você vê que tudo estava para dar errado. Mas dentro de um contexto de humilhação, de oração, de lamento na presença de Deus. Hoje você vê o povo não lamentando mais. O povo está conformado com a sua vida medíocre espiritual. O povo hoje está conformado com os seus 10 minutos, 5 minutos de oração que tem por dia com Deus. Eles lamentavam com grande lamento na presença de Deus. Eu pergunto ao Senhor, você tem se lamentado para que Deus entrasse com vitória, entre com vitória na tua casa, na tua família? Ou você é daquelas pessoas que falam, o pastor ora por mim, o irmão ora por mim. Meu irmão, é hora de você tomar uma posição na presença de Deus. Você precisa clamar por aquilo que você necessita, por aquilo que você precisa. Oração intercessória sim precisa, mas quando Deus olhar o teu coração verdadeiramente, você buscando ao Senhor de corpo e alma, de coração, você vai ver que as coisas vão ser diferentes, a resposta vai vir mais rápida, Deus vai operar mais, aleluia, com mais precisão na tua vida. Aprenda essas verdades da parte do Senhor Jesus. A confissão do pecado, isso sim traz diferença na presença do Senhor. O avivamento pelo ensino, o avivamento vem pela palavra do Senhor. E hoje o povo está correndo da palavra. Hoje o povo não quer mais ouvir palavra. Hoje o povo não quer mais se assentar para um estudo bíblico. Hoje o povo não quer mais se assentar porque já são os sabidão, os sabe tudo. Não, meu querido irmão. Avivamento vem pela palavra do Senhor. É isso que dá libertação. É isso que nos faz pessoas diferentes na presença do Senhor. Ninguém pode bater a mão no peito e falar que já é autossuficiente, que não precisa, que já aprendeu tudo. Não, Jesus está dizendo hoje, dentro da sua palavra, o avivamento vem pelo ensino da minha palavra. Eita maravilha! Eu louvo a Deus porque eu amo a palavra. Eu adoro a palavra do Senhor. Aleluia, porque nos ensina, ela nos molda, nos dá caráter e nos faz pessoas cada vez mais santas e irrepreensíveis na presença do Senhor. Então a palavra de Deus, ela corrige, ela dá discernimento. A palavra de Deus, ela molda, ela nos faz doutrinários, ela nos faz pessoas retas diante da sociedade, nos faz pessoas, aleluia, puras diante da sociedade, dentro da palavra de Deus. Então é essa palavra, amados irmãos, é esse poder, é isso quando você olha e vê na palavra do Senhor, Deus dando os 10 mandamentos a Moisés, era Deus dizendo para Moisés, em outras palavras, Moisés, o meu povo só será avivado se obedeceres a minha palavra, obedeceres os meus mandamentos, aí sim terão vitória, aí sim serão bem-sucedidos. Amada igreja do Senhor Jesus, hoje você vê um descaso com a palavra de Deus, hoje você vê, aleluia, pessoas que não querem mais compromisso com nada,
palavra, pessoas que já não querem mais compromisso com a palavra, com a obra do Senhor, não querem mais compromisso em se dedicar o seu tempo à leitura da Bíblia, em se dedicar o seu tempo ao conhecimento dos mandamentos do Senhor, mas Deus está dizendo hoje para a igreja, para nossas vidas, ensinando que teremos avivamento dentro da palavra do Senhor Jesus. Teremos poder, teremos graça dentro da palavra do Senhor Jesus. Então perceba que o avivamento no Antigo Testamento sempre vem como resposta ao quebrantamento espiritual. E as orações do povo de Deus, isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual ou moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel, que este avivamento possa despertar-nos para nós fazermos a vontade de Deus nesse tempo de frieza e mornidão espiritual nos tempos atuais. Então perceba algo da parte do Senhor Jesus, que toda calamidade que está sobre nós é para que o povo volte a buscar a Deus. É para que o povo volte a se dobrar na presença de Deus. Amados irmãos, a pandemia passou. Foram anos terríveis, onde muitos choravam porque queriam voltar para o templo. Agora não tem mais desculpa para você dar para Deus. Volte para a casa do Senhor, volte servir a Deus, volte adorar o Senhor Jesus, volte clamar, pedir misericórdia ao Senhor, para que o Senhor alcance você com misericórdia em nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero deixar aqui o meu forte abraço a todos os irmãos, para que Deus continue sendo manifestado, sendo honrado na tua vida. O próximo estudo aí vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento. Faremos aqui algumas coisas sobre o avivamento no Antigo Testamento. E a próxima lição vamos falar sobre no Novo Testamento, o avivamento. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, e que você sempre possa ser avivado pela palavra e pelos ensinamentos do Senhor Jesus, tá? Um forte abraço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Pai, eu quero ministrar sobre toda essa família, sobre toda essa casa, a bênção do Senhor, a graça, e que o Senhor continue fortalecendo os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos irmãos? Deus abençoe você, que você guarde a palavra do Senhor no teu coração, e lembre, avivamento é concerto com Deus. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus.